Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2023. Eu falo aqui de Mie-ken, da província de Mie, no Japão. Meu nome é Thiago Kenji. E eu gostaria de falar um pouco mais nesse vídeo sobre relacionamentos disfuncionais, né? Deixa eu aproximar o banco aqui. Eu costumo sempre usar esse tempo dirigindo, tanto para refletir um pouco sobre esses temas, esses assuntos. Eu acabo escutando alguns autores, tanto através de audiobooks, né, como através de podcasts ou palestras via internet, sobre os temas de psicologia ou antropologia, história, muitas vezes um pouco de psiquiatria, temas diversos aí. O que eu costumo fazer é, tentando compreender esses temas, eu tento ao máximo formar algum tipo de cognição sobre isso daí. Eu vou mesclando os assuntos a fim de tentar entender melhor alguns aspectos do comportamento humano, do porquê nós fazemos certas coisas, né? E como todos os vídeos, eu costumo sempre começar com essa declaração, né? Se você é uma pessoa que caiu nesses meus vídeos, esse aqui é o primeiro que você está assistindo, eu gostaria que você escutasse essa parte, apesar de ser uma parte que eu sempre repito em todos eles, né? Agora, se você já é alguém que já assistiu algum vídeo meu, já ouviu eu falando sobre isso aqui, você pode pular aí para os seus 4 minutos de vídeo, 5 já. É desnecessário escutar. Mas eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que eu parto sempre de uma premissa generalista, né? Eu nunca relativizo os meus assuntos, assim. Quando eu falo nunca, entendam isso como hipérbole, tá? Eu provavelmente devo relativizar, eu devo tratar algumas exceções, mas assim, o meu objetivo não é falar sumariamente de exceções, tá? Eu costumo falar mais da camada principal da população, mais da camada principal dos relacionamentos, mais da camada principal das pessoas, no geral, homens e mulheres, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma sentença que eu costumo usar aleatoriamente aqui, um exemplo bobo que eu vou dar agora, para ficar mais inteligível isso que eu vou dizer, né? Mulheres gostam de homens socialmente destacados, né? Mulheres têm preferência por relacionamentos com homens socialmente destacados. Pronto, eu lanço essa afirmação, né? Significa o quê? Que todas as mulheres vão se relacionar apenas com homens de altíssimo destaque social? Não, eu sei que não. Eu sei que existem o que eu chamo de exceções, né? Ou seja, existem as mulheres que não dão preferência por homens de alto destaque ou baixo destaque, que dão talvez preferência para se relacionar com homens que sejam, sei lá, que tem outras características que ela não observa se ele tem destaque social ou não tem. Ela observa apenas se ele é romântico ou se ele não é, por exemplo, vamos dizer assim, dessa forma, bem grosso modo, bem simplista, né? Sei que não é só isso que as pessoas observam, mas assim, vamos dizer assim, todas as mulheres, nessa minha premissa, apenas tentam se relacionar com homens de alto destaque social. Tudo bem, eu lancei uma afirmação bem genérica. Significa que eu acho que todas as mulheres só vão se relacionar com homens de alto destaque social? Não, eu sei que existem o que eu chamo de exceções. Mas, nesses meus vídeos eu não falo das exceções, eu falo apenas das vias de regra, ou seja, 80%, 90%, a maioria das mulheres, a maioria dos homens, a maioria das pessoas, dos casais, né? Eu não falo de exceções. Por que eu sempre levanto esse assunto aqui? Porque normalmente quando alguém vai vir debater uma tese minha, vai tentar desconstruir o tema, fazer uma engenharia reversa da minha maneira de pensar, para tentar trazer uma nova perspectiva, a pessoa normalmente acaba entrando em algum relativismo. Já falo ismo porque é um tom meio pejorativo. O que acontece? Falta argumentos para a pessoa para debater de forma científica ou histórica sobre o que eu estou falando, trazendo uma perspectiva mais realista. Então a pessoa relativiza. Ela vai dizer assim: não, mas eu tenho uma tia que ela escolheu um cara que era pobre para se casar e ela sempre foi assim, está muito feliz. Ou vai vir alguém, uma moça, uma senhora, vai dizer: não, mas eu não observo isso, eu só observo o caráter, eu só observo se a pessoa é uma boa pessoa, eu não observo o status social, eu sou diferenciada, né? Então
quando a pessoa começa já com esses relativismos, eu percebo que normalmente a pessoa está tentando desconstruir o que eu estou falando, tentando transformar uma exceção, né? Possivelmente ela é essa pessoa diferente, tudo bem, mas assim, ela quer transformar essa exceção numa regra, e a gente sabe que a regra é a regra. A exceção só vem para confirmar a regra, tá? Então assim, essa é a primeira coisa que eu costumo dizer nos meus vídeos. A segunda coisa é, se você tem dificuldade em escutar todo o conteúdo do vídeo, porque de repente eu acabo sendo muito prolixo, ou o vídeo acaba tendo uma duração muito longa por conta do tema ser muito rico, muito extensivo, e a gente acaba nunca tendo como exaurir ele todo, mas na medida do possível eu tento diminuir os vídeos e acabo muitas vezes não conseguindo. Se você tem dificuldade de ver eles até o final, você pode clicar nessa ferramenta do YouTube, os 3 pontinhos que estão aqui em cima do vídeo, e selecionar a velocidade de reprodução da voz lá do vídeo, né? Coisa de 1.5, 1.75 ou 2 vezes a velocidade, aí o vídeo acaba encurtando aí mais ou menos pela metade, né? Um pouco mais que a metade, vamos dizer dessa forma. Aí, sem mais delongas, aqui nesses 6 minutos de vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre os relacionamentos disfuncionais, né? Vou trazer um tema aqui que eu creio não vou conseguir exauri-lo por completo, mas assim, eu vou tentar falar o máximo do que eu compreendi a respeito dele, e as pessoas possivelmente vão acabar se identificando com algumas coisas que eu vou falar aqui sobre os relacionamentos disfuncionais, né? Meu objetivo é que as pessoas tenham mais consciência do que está acontecendo com elas. Eu percebo que muitas pessoas estão em relacionamentos disfuncionais e sequer sabem que o relacionamento em que ela se encontra é disfuncional. Ela pensa, bom, as pessoas têm problemas, né? Ou ninguém é perfeito, mas elas não sabem, de fato, que o que está acontecendo com elas é muito grave, né? Elas não sabem, por conta de não entenderem a gravidade, como resolver o problema, né? E muitas vezes elas ficam presas por anos em relacionamentos extremamente disfuncionais, acabam adquirindo aí doenças psicossomáticas, doenças mentais, por não se darem por não se preocuparem com o que está acontecendo, por não terem uma solução, né? As pessoas ficam presas em relacionamentos disfuncionais, são taxadas pelas sociedades como pessoas que não sabem fazer escolhas direito, que gosta de apanhar, que gosta de ser rejeitado, né? E não é bem assim. A gente sabe que o relacionamento disfuncional no geral, seja ele patológico ou não patológico, ele prende a pessoa, né? Ele é como uma cadeia, a pessoa fica presa na situação, ela não consegue sair. E não é por safadeza, como muita gente fala, tá? Muitas vezes é porque na dinâmica dessa relação disfuncional, a pessoa ela fica ali meio que enredada por certos comportamentos, tá? Tanto dela quanto do cônjuge no geral, seja namorado, ficante, ou marido ou esposa, né? Então eu queria falar um pouco sobre, mais um pouquinho sobre esse Cluster B, né? 8 minutos de vídeo, tá? O Cluster B. O que é esse Cluster B? É um grupo, é uma classificação, tá? De um grupo de doenças, vamos dizer assim, doenças, não é tratado pela psicologia como uma doença, mas é tratado como pela psicanálise, como um grupo de transtornos de personalidade, tá? Vamos dizer dessa forma. Eles não classificam como uma doença, mas classificam como um transtorno de personalidade que dificulta o convívio da pessoa com os demais em volta e consigo mesmo. Então assim, o que é o grupo B? Cluster B de personalidades. É a personalidade histriônica, narcisista, borderline e sociopata. Segundo o Dr. Kurt Mendonça, né, o médico psiquiatra brasileiro, neurocientista, ele classifica dessa forma, tá? Outros autores falam de outra maneira. São doenças relativamente novas, não se conhece exatamente muito sobre elas. Mas assim, o Dr. Kurt Mendonça, ele diz que essas 4 personalidades, o borderline, histriônico, narcisista e o sociopata, na realidade eles fazem parte de um mesmo transtorno em espectros diferentes, tá? E dentre muitos sintomas, o que eu vou destacar aqui nesse vídeo é o que eu chamo de split. O que é o split? É um termo em inglês que significa, diretamente falando, divisão, né? Split. Splitar alguma coisa seria dividir, rachar ela em 2 partes, né? O borderline, o narcisista, né? Creio que o sociopata e o histriônico são da mesma forma. Eles têm uma tendência a esse split. Como é que funciona? Eu não sei se vocês já viram aquele filme, um filme chamado Fragmentado, né? Eu lembro da capa desse filme. A capa desse filme é como o rosto do rapaz. Aí tem como se fosse um espelho, dividindo assim vários pedaços do espelho,
várias rachaduras, em vários fragmentos do espelho. Em cada um desses espelhos, em cada um desses espelhinhos, né, esses pedaços de espelho quebrado, tava o rosto do próprio ator principal do filme, cada hora formando uma expressão diferente, como se ele fosse uma pessoa diferente. Em um dos espelhos está uma mulher, em outro espelho está um cara bravo, em outro espelho está um homem sério, com aparência de intelectual, em outro espelho está uma pessoa rindo, né? Então é assim, no geral, a personalidade, por exemplo, de uma pessoa borderline ou narcisista, ela não se formou completa, ela não se consolidou como deveria ter ocorrido na fase ali da adolescência, da juventude, né? Que é o que ocorre com a maior parte de nós, pessoas neurotípicas, né? A gente sabe, a gente entende dos nossos gostos, a gente entende dos nossos desgostos, a gente tem contato com a nossa vergonha, a nossa tristeza, o nosso sofrimento. A gente lida bem com o tédio, de uma forma geral. Ninguém gosta de ficar entediado, de se sentir sozinho. Mas as pessoas não sentem que vão morrer ou que deixaram de existir porque estão sozinhas, né? No geral, uma pessoa com uma personalidade disfuncional, narcisista ou borderline, quando ela não tá com alguém, um parceiro sexual, um parceiro relacional, ela sente como se ela estivesse deixando de existir. É meio complexo de explicar o que se passa na cabeça de uma pessoa assim, mas é um tédio monumentalmente imenso, assim. É uma sensação de vazio, despropósito da vida muito grande que eles sentem. É um medo, um pavor, assim, de permanecer nessa circunstância de instabilidade para eles, né? A maior parte de nós, quando a gente tá sozinho, a gente gosta de fazer um chá, fica sentado lá lendo um livro, jogando um videogame, sei lá, brincando com o cachorro, com o gato. A gente gosta de deitar e ficar olhando pro teto e ficar refletindo na vida, escutando um rádio, escutando uma TV, assistindo uma TV. A pessoa que ela tem uma personalidade disfuncional, borderline, narcisista, sociopata, histriônico, ela tem pavor a essa circunstância, a essa situação, assim. Eles até conseguem, em alguma medida, ficar sozinhos, mas não é algo que eles suportam muito bem. Então, assim, é muito comum uma pessoa que tem um transtorno como esse sair de um relacionamento e imediatamente já estar engatado com outro relacionamento. Ou, por exemplo, ela estar em um relacionamento e já estar preparando a saída desse relacionamento com outras múltiplas, 3, 4 pessoas, né? Via rede social ou via... De repente ela encontra alguém na empresa que nem é tão bonita, nem é tão boa socialmente falando quanto você, que é a pessoa que está ali se relacionando com ela. Mas ela precisa ter essas, como que eu posso dizer, essas válvulas de escape, né? Se o relacionamento com você der errado, ela tem 2, 3, 4 saídas ali, porque ela não suporta a ideia de estar sem alguém, de estar sozinha, né? Então, são personalidades que, em alguma medida, elas gostam de chamar muita atenção das pessoas ao redor. Você sempre vai ver mulheres, assim, com um comportamento muito promíscuo socialmente, sexualmente. Não é aquela pessoa que vai dar em cima de você, mas você percebe que é aquela pessoa que ela se abre muito socialmente, que ela, a certa medida, ela desperta a atenção do sexo oposto com olhares, com um jeito de mexer no cabelo, com uma roupa um pouquinho mais provocativa, uma calça legging, que vai chamar mais a atenção de algum cara, especificamente, despropositalmente, como se ela não estivesse fazendo nada, mas na realidade a gente sabe que você que é o cônjuge, a mulher ou o homem que é o cônjuge, sabe como é o comportamento da pessoa e percebe que de uma forma implícita ela tá ali tentando chamar a atenção das pessoas ao redor, né? Só que se você falar alguma coisa, vão dizer que você é ciumento, que você tá viajando, que você é ciumenta, que você tá paranoica, né? Mas a gente, quando convive com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, narcisista, cluster B no geral, principalmente os histriônicos fazem muito isso. Você sabe que eles tentam ao máximo chamar a atenção das pessoas que estão em volta. As mulheres no geral são muito competitivas com outras mulheres, né? Elas não suportam a ideia de não estarem sendo muito mais bem avaliadas pelos homens do seu círculo social, ou seja, elas sempre vão tentar, em alguma medida, competir com as demais moças ali do seu círculo social, da área de trabalho, da igreja, da universidade, da faculdade, da escola, para chamar mais a atenção do sexo oposto, porque, como eu expliquei no início aqui, são pessoas que se sentem muito vazias, muito entediadas, muito carentes de si mesmas e da atenção de si mesmas e da atenção das pessoas ao redor. Elas vão sempre buscar atenção. Elas têm como se fosse uma fome insaciável, né?
Por exemplo, a gente almoça, a gente janta, a gente toma café da manhã, e chega uma hora que você não quer ver mais comida, você tá cheio, você já tá satisfeito. A nossa necessidade de atenção, de amor, de reciprocidade, de demandar serviços das pessoas, né? Faz isso aqui pra mim, faz isso aqui pra mim, né? Me leva em tal lugar. A gente tem um limite pra isso, né? Chega uma hora que a gente fala, não, eu tô extrapolando demais, a pessoa precisa estar com a família dela também, dar uma atenção pra mãe dela, pro cachorro, pro gato, pro filho, pra si mesma. A pessoa que tem um transtorno de personalidade, narcisista, sociopata, borderline, histriônico, ela não vê esse limite chegando. Então o que acontece? A pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela vai sugar a sua alma, ela vai sugar o seu tempo, todos os seus recursos financeiros, ela vai sugar o seu tempo de atenção para você mesmo. Então assim, você acaba dormindo menos, você acaba se cuidando menos, seja homem ou mulher, tá? Eles têm um comportamento padrão muito parecido. Por quê? Por causa dessa carência interna deles. No caso das pessoas borderlines especificamente, e narcisistas, eles vão ter o que os autores americanos, né, europeus, chamam de split, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui nos últimos minutos desse vídeo. Eu detalhei um pouco de como é o comportamento das pessoas disfuncionais em relacionamentos, né? Quanto à promiscuidade, a deslealdade, traição, o excesso de demanda por atenção e serviço e até recursos financeiros dos seus parceiros sexuais, né? O split funciona assim. Imagina que, vou dar um exemplo aqui. Você se relaciona com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade como isso, narcisista, borderline, algo do tipo. Ele não vê o limite do seu sistema vital, ele não entende as suas necessidades. Eles têm, no geral, os 4 têm um déficit de empatia. O borderline é porque ele sente uma dor interna muito grande, quase que o tempo inteiro, um vazio existencial, um tédio muito profundo, uma necessidade de atenção quase que constante, uma fome, por isso que não tem, é insaciável. Eles sentem uma dor constante, então assim, ele não tem energia mental suficiente para pensar na sua dor. Eles não têm energia mental suficiente para pensar no quanto você é afetado pelas decisões que ele toma, ou no quanto as coisas que acontecem com você doem tanto em você quanto doem nele, né? Então assim, ele está sempre muito preocupado com essa dor constante que ele sente, é uma dor meio mental, emocional, crônica. O narcisista, ele é um pouco parecido nesse sentido, mas por uma motivação levemente diferente. Ele, por exemplo, pensa que as pessoas são apenas objetos, não são seres humanos, não é um ser que pensa, que sente como ele não se conecta com isso. Então, ele acredita que apenas ele é realmente merecedor de toda a atenção, de toda a glória, de todo o louvor no planeta. Então, ele não interessa pra ele se você tá cansado, se você tá com dor, se o seu dinheiro tá acabando. O que interessa é que você satisfaça a necessidade dele naquele momento em que ele deseja e da maneira como ele quer, tá? Eu sei que é um pouco complexo para uma pessoa neurotípica entender que isso existe e que isso funciona dessa forma, porque você pensa, pô, mas a pessoa não sente nada se eu tiver, sei lá, sem dinheiro, e ela não sente, ela não consegue se conectar com esse seu sentimento de tristeza, de cansaço, de dor. Ela simplesmente quer o que ela quer, quando ela quer, da maneira como ela quer, tá? Então assim, imagina que você está se relacionando ou com uma pessoa borderline ou com uma pessoa narcisista, tanto faz, e ela quer que você leve ela para uma outra cidade. Ela não dirige, você dirige, ela vai falar assim, ó, gostaria que você me levasse para comprar um artigo em num shopping que fica a 3 horas de distância daqui. E você chegou do seu trabalho, depois de longas 12 horas de serviço, você fez horas extras lá, e você está muito cansado, né? Mas porque você tem um alto grau de empatia, você se preocupa com o bem-estar da pessoa, você quer ver a pessoa que é o seu cônjuge, o seu namorado, namorada, feliz. Você é uma pessoa carinhosa, então você vai e atende essa necessidade. Por mais cansado que você, mulher, ou você, homem, esteja, você vai e, vou te levar até lá, então, tudo bem. Aí tudo bem, você imagina, você vai cansado, tal, a pessoa consegue comprar aquilo e vocês retornam para casa. Você deu, entre aspas, a atenção que você acredita que a pessoa merecia, a atenção que você acredita que você não tomou banho ainda, você não se cuidou, você foi direto atender a necessidade da pessoa
vamos dizer assim, nesse exemplo bobo que eu tô dando, que tem esse transtorno. Quando você chega em casa, você vai, toma o seu banho e tudo mais, e é perto do horário da noite ali, na hora de dormir mais ou menos, vamos dizer assim, vocês foram e voltaram rápido, tudo mais, 3 horas, foi 6 horas de viagem, mas você conseguiu voltar para chegar em casa, né? A pessoa, ela não, a pessoa que tem esse transtorno, ela não tem esse insight de que você tem as suas necessidades, que você tem que demandar tempo para outras atividades, por exemplo. Aí, imagina que você fala, olha, eu vou aproveitar esse restinho do final da noite e eu vou ligar para meu pai, para minha mãe, para ver como é que eles estão e tal, para bater papo com as pessoas da minha família. Essa pessoa que tem esse transtorno, na mente do narcisista, por exemplo, ele acredita que a sua atenção, que o seu tempo de atenção, que o seu tempo de dedicação, você não pode direcionar para mais nada no planeta, exceto ele, tá? Exceto ela. Então, assim, esse momento em que você tomou seu banho, você já cumpriu com o tempo de atenção que você deveria dar para outras coisas, tá? Isso foi o suficiente. Então, assim, agora o restante da atenção é novamente para ele, tá? Para ela. Então, assim, quando você diz que vai passar 1 hora, 2 horas no telefone com um familiar, você junta com aquele tédio crônico, com aquela sensação de vazio que a pessoa que tem, que ela faz parte desse complexo de cluster do grupo B de transtornos. Junta com isso, ela começa a se sentir extremamente inquieta. O horário da noite ali, mais ou menos perto do horário do cansaço mental, a pessoa começa a perder um pouco a estabilidade das emoções. Aí ela começa a te pirraçar, ela vai falar assim, você não tá muito tempo nesse telefone não? Porque eu quero dormir. Mas na verdade ela não tá querendo dormir, ela joga esse jogo de falar esse tipo de coisas. Eu tô dando um exemplo aqui, tá, gente? De muitos que eu poderia dar, de como funciona mais ou menos a dinâmica com uma pessoa que tem esse transtorno. Eu tô querendo dormir, na verdade ela não tá querendo dormir, ela tá querendo que você desligue o telefone com o seu familiar pra dar atenção pra ela. Porque ela sente uma sensação de injustiça. Porque como você é um objeto particular dela, você demandar atenção pra você, cortando suas unhas, fazendo sua comida, sei lá, fazendo seus hobbies, dando atenção pra outra pessoa que não seja ele, pra eles é um crime você estar fazendo isso, porque assim, você não pode dar atenção pra mais ninguém, pra mais nada a não ser eles, entende? Você nasceu pra fornecer energia pra eles, você não tem outro propósito na sua vida, entendeu? Eu tô brincando aqui, sendo um pouco irônico, mas assim, é pra vocês terem uma noção um pouco da gravidade de como é a mente de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Então assim, você passou 1 hora, você fala assim, eu vou lá fora, pra não te incomodar a dormir, eu vou falar no telefone lá do lado de fora da casa. Aí você sai da casa e fica no telefone com seu pai, com sua mãe lá. Então aquela estratégia que a pessoa usou pra tirar você do telefone, pra você pegar a sua atenção e dar pra ela, não funcionou. Talvez porque você tenha percebido que a pessoa estava usando isso só como uma forma de estratégia para você sair do telefone e dar atenção para ela. E você não quis, obviamente, porque assim, tá, eu já te dei atenção, já te levei nos lugares, a gente passou 6 horas conversando dentro do transporte do carro para te levar lá. A gente já interagiu aqui, então assim, eu preciso cuidar um pouco de outras áreas, né? Minha mãe, meu pai e tudo mais. Então assim, você percebeu, você se desfez de uma forma mais organizada possível. Ele não chegou e gritou com a pessoa, falou, brigou. Você tentou dar uma, assim, apaziguada. Você falou, se você quer dormir, eu vou ali fora falar e daqui a pouco eu volto, vou terminar de conversar com minha mãe e meu pai. Ou porque você realmente não percebeu que na realidade isso que a pessoa fez para tentar te tirar do telefone era uma estratégia, uma manipulação. De qualquer uma das formas, isso automaticamente vai despertar na pessoa que tem o transtorno um tipo de fúria, tá? A pessoa ela vai começar a te agredir verbalmente, vai começar a te atacar moralmente, emocionalmente. Como é que funciona? É aí que entra o split, né? A rachadura que eu chamo. Normalmente a pessoa narcisista ou borderline, por exemplo, não sei se os histriônicos ou sociopatas são parecidos, mas acredito que sim. Eles são extremamente carinhosos, extremamente amáveis, assim, extremamente. No geral, eles são pessoas muito doces. 200 metros. Vire à esquerda. São pessoas extremamente dedicadas, o tempo todo eles te elogiam, eles enaltecem a necessidade que eles têm de estar perto de você, eles são muito românticos, tá? Muito sexuais, eles gostam muito de flertar com você, por mais que você já esteja em uma relação e à muito esquerda. tempo. Eles estão sempre assim, se esforçando no relacionamento para
chamar a sua atenção, até porque eles precisam da sua atenção. E de repente, é como se você estivesse agora com um outro ser humano, tá? Nesse momento em que eles ficaram furiosos porque a estratégia de tirar a sua atenção do telefone não deu certo, como no meu exemplo bobo, eu poderia ter dado muitos exemplos. Nesse momento, isso desperta neles uma fúria. E é como se o rosto mudasse, é como se as palavras mudassem. É como se toda aquela pessoa que sempre foi doce, carinhosa, calma, tranquila, desaparecesse. A pessoa, pode ser que você esteja no telefone e na hora que você chegar em casa, na hora que você abre a porta de casa, a pessoa já fez as malas inteiras. Fez as malas, já quebrou objetos. Ela pegou seu álbum de fotos, rasgou inteiro, tá? O álbum de fotos que ela tinha com você, ela rasgou, picou em pedaços, tá? A pessoa fez as malas com todas as roupas. Que mais? Ela pode ser que tenha pegado o urso de pelúcia que você deu pra ele ou pra ela e tenha cortado todo com uma tesoura. Você chega em casa e assim, surpreendentemente a pessoa tá com o rosto todo borrado, a maquiagem toda borrada porque chorou esses 40 minutos que você tava no telefone com sua mãe, com seu pai lá fora. Isso tudo basicamente porque você, na cabeça deles, na cabeça do narcisista, vamos dizer dessa forma, ele pensa que a sua atenção deveria ser para ele. Você tem que estar ciente de que você tem que obedecer o que ele fala e que você não veio com outro propósito no planeta. Não veio com outro propósito no planeta se não dar a atenção que ele merece, né? E a pessoa que é borderline, ela tem um frequente medo do abandono. Então, assim, ela entende essa coisa de dar atenção para outras pessoas, né? Como se fosse um tipo de microabandono, tá? É como se fosse... Você não deu atenção para ela, mas assim, ela sente as coisas emocionalmente muito maiores do que são. Não é que você ficou 40 minutos lá dando atenção para sua mãe e para seu pai. É que você preferenciou largar ela e 200 metros. Você abandonou a pessoa lá. Então, tipo assim, você não serve mais para ser parceiro dela. Você não serve mais para ser o namorado dela, porque você preferencia sempre outras pessoas, você nunca dá atenção para ela, tá? São extremamente assim, os psicanalistas chamam de e à direita. Comportamento black and white, né? Que significa comportamento preto e branco. Ou você é a pessoa mais amada, mais idolatrada, mais especial que ela jamais nunca tenha conhecido na vida dela. Ou você é aquele lixo de ser humano, você é um bandido, você é um droga, você é um porcaria que tá sempre maltratando ele, tá? Assim, ele na verdade que te maltrata, mas ele vai dizer que o que você fez é incabível, você não me deu atenção. Você 600 preferenciou... metros. Vire à esquerda. Você preferenciou a sua mãe ou seu pai ao invés de mim, isso é um crime. Como as pessoas sobrevivem com pessoas como você que faz esse tipo de coisa? Entende? Na cabeça deles é incabível algumas coisas, né? Que para uma pessoa neurotípica é complexo, mas por que você tá tão furioso? É minha mãe e meu pai, tipo assim, eu tô conversando com eles no telefone, por que esse drama todo, essa disfunção toda por causa de uma coisa que deveria ser normal? Você não vai entender, mas eles têm essa dificuldade cognitiva dentro dos relacionamentos, tá? Isso se deve ao split. Como é que funciona? É como se eles tivessem uma dupla personalidade. Aquela criança que foi ferida na infância, aquela criança que... E à esquerda. Esse comportamento se deve a traumas da infância, tá? Aquela criança que foi ferida na infância, ela nunca se desenvolveu, ela nunca cresceu. Então toda vez que a pessoa que tem um cluster B, ou seja, um narcisista, um sociopata, um borderline, ativa nela essa sensação de abandono, que pode ser gerada porque você saiu e ficou 40 minutos sem atender o telefone dela, ou porque você saiu e porventura... foi conversar com um familiar seu, sua mãe, seu pai, e ela não queria porque ela demandava sua atenção naquele momento, e você não percebeu essa necessidade dela, que de certa forma é meio constante, então você tem que viver em torno deles. Então eles sentem uma sensação de abandono da infância, tá? Eles mesmos não têm essa consciência, mas é como se aquela criança de 4, de 6 anos tivesse sido abandonada no meio do shopping, com uma multidão de pessoas andando para todo lado e ela não consegue encontrar os pais dela. Então assim, é um desespero, é uma ansiedade, uma angústia extremamente altos, tá? Desproporcionais para uma situação de um adulto. E isso causa neles essa sensação de fúria que eles sentem. Eles te atacam porque você não compreendeu desse universo deles, que você tinha que ter
dado toda a atenção, todo o mérito a eles, tá? Então assim, é como se eles tivessem uma dupla personalidade. Eles têm aquela personalidade que você conhece, que é normalmente meiga, carinhosa, romântica, apaixonada, dedicada, atenciosa. E eles têm uma personalidade agressiva, explosiva, emocionalmente instável. Nesse split, eles oscilam muito entre as duas personalidades, tá? Toda vez que você, sem querer, engatilhar alguma situação de abandono, pode ser, por exemplo, um ciúmes de algo. Você tá mandando uma mensagem para sei lá, alguém do seu trabalho, porque, bate o meu cartão aí na empresa, por favor, porque eu esqueci de bater a minha saída. Ela vai imaginar que você está conversando com outro, que você está traindo ele, que você está traindo ela. Isso já vai engatilhar na mente da pessoa que tem um cluster B essa sensação de abandono. E nesse momento, sem você ter percebido, você nem viu o que você fez, você nem entendeu o que aconteceu, eles já vão ter alternado para a personalidade infantil, que foi a criança ferida da infância, e vão começar a te agredir fisicamente, emocionalmente, moralmente, socialmente. Vão começar a te difamar para familiares, para as pessoas que são do seu círculo social, e vão te tratar como se você fosse realmente um bandido, alguém extremamente perigoso, tá? E você vai ficar sem entender, porque são pessoas extremamente distintas, a que você convive e essa que você está vendo na sua frente. É um pouco dessa dinâmica que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo. Eu agradeço a todos que conseguiram chegar até o final aqui. O intuito desse vídeo é que vocês possam identificar esses comportamentos, compreender que isso é um pouquinho mais... Esse convívio com essas pessoas é um pouco mais complexo do que meu parceiro, minha parceira era um pouco difícil de lidar, mas não é exatamente isso, tá? Eu agradeço a todos.